Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje eu quero falar com você sobre o perdão. Se tem algo que nunca deixa de ser necessário em nossos relacionamentos, é o perdão. Nós sempre temos algo a perdoar. Nessa pandemia, muitas famílias, muitos casais têm brigado entre si e recorrem a tempos de silêncio e guardam ressentimento e fazem de tudo menos buscar o caminho do perdão. Nesses tempos de muitas discussões políticas, muitos familiares e amigos têm brigado entre si por terem diferentes opiniões, por pensarem que todo mundo tem que usar máscara ou não tem que usar máscara, ou sair de casa ou não pode sair de casa, e acusam uns aos outros, duvidam de suas intenções, fazem de tudo menos buscar o caminho do perdão. Veja o que a Bíblia diz sobre o perdão no texto de Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. O texto diz: Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. O que temos aqui a respeito do perdão? Em primeiro lugar, a definição do perdão. O que é o perdão? O verbo perdoar aqui traz a ideia de liberar alguém de uma obrigação ou de uma dívida. É um cancelamento de dívida. Quando você perdoa, você está prometendo que não irá mais cobrar uma dívida da pessoa. É claro que não é da nossa natureza perdoar. O perdão não é algo fácil, não é algo que sai naturalmente de nós. Mas quando nós perdoamos, nós fazemos uma promessa. Nós prometemos que nós não vamos mais cobrar aquela dívida. Quando Deus perdoou você em Cristo, Ele prometeu não lembrar mais dos seus pecados e iniquidades. Da mesma maneira, quando você perdoar alguém, você deve fazer isso. Você diz à pessoa, eu te perdoo. E quando você faz isso, você está fazendo à pessoa as seguintes promessas. Eu não vou mais trazer esse assunto à tona. Eu não vou comentar com outras pessoas a respeito disso. Eu não vou mais ficar pensando sobre isso e me lamentando e me fazendo de vítima com relação a isso. É claro que a ferida não vai se fechar da noite para o dia. É claro que os sentimentos que a ofensa te traz estarão com você por algum tempo. Ninguém disse que é fácil. Mas você vai se esforçar e vai trabalhar para restaurar aquele relacionamento após perdoar a ofensa. Porque veja, foi isso que Deus fez conosco. Primeiro, Ele te perdoa. Ele deposita sobre Cristo todos os seus pecados, de modo que Ele cumpre toda a justiça por você, se você crer em Jesus Cristo. Então Deus te adota como um filho e te recebe em sua mesa e busca construir um novo relacionamento com você. Mas como é o processo do perdão? Como o perdão acontece? Em primeiro lugar, deve haver uma iniciativa em busca da reconciliação. Se você é crente, quer você seja o ofensor, quer você seja o ofendido, você deve ir atrás do outro em busca de reconciliação. Tem muita gente que pensa assim, mas foi ele que me ofendeu. Por que eu vou atrás dele se ele é quem tem que pedir perdão para mim? Bem, você deve ir atrás dele porque ele é seu irmão e porque você quer ganhá-lo para Cristo. Deixe de lado o seu orgulho ferido e ame o seu irmão. Você deve cumprir o que diz Mateus 18 e imitar o próprio Deus. Se Deus é o bom pastor que vai atrás daquela ovelhinha que se perdeu, quanto mais você não deve fazer o mesmo. Caso você seja o ofendido, vá até a pessoa que te ofendeu e repreenda-a em amor. Diga a ela que ela pecou contra Deus e contra você e confronte-a com a Bíblia. Em segundo lugar, deve haver arrependimento. Veja, o texto de Lucas diz, se ele se arrepender. Você não deve passar a mão na cabeça de alguém que não se arrependeu de seu pecado. Se a pessoa não se arrepender, confronte-a mais vezes, com mais pessoas envolvidas, o quanto for necessário. Veja, o verdadeiro arrependimento vem acompanhado de um pedido de perdão.
O arrependido não fica tentando justificar o seu pecado. O arrependido não vai dizer da boca para fora. O arrependido deve pedir perdão em atitude de humildade, reconhecendo o seu erro e demonstrando ali que não tem nada a oferecer, pedindo a graça do perdão. Se ele pede perdão, então você, que é cristão, é obrigado a perdoar. Deus ordena que você perdoe. Você deve perdoar com base no que Deus diz e com base no que ele disse. Veja, não tem como você saber se no seu coração aquele perdão é sincero, mas você deve confiar na palavra dessa pessoa. Em terceiro lugar, o perdão deve ser recorrente. Veja que o número 7 que aparece no texto é na Bíblia o número da perfeição. A ideia é que o perdão não tem limites. Você não deve ter um momento em que você diz, não perdoo mais. Essa pessoa já não tem mais jeito, eu não vou mais perdoá-la. Enquanto houver disposição do ofensor para a reconciliação, enquanto houver arrependimento, então deve haver perdão. Mas talvez você diga, isso é demais para mim. Como assim eu devo perdoar sempre? Mesmo quando não tiver vontade de perdoar, só porque Deus mandou eu perdoar, eu devo sempre perdoar? Sim, você deve. E, de fato, isso é difícil, até mesmo algo impossível para nós. E não é à toa que a reação dos apóstolos que vem nos versículos seguintes foi pronta. Eles dizem, aumenta-nos a fé, porque em você mesmo não há tanta graça e capacidade para oferecer esse nível, essa quantidade de perdão. Mas aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. E em toda vez na Bíblia que nós lemos a respeito da ordem de Deus para nós perdoarmos, vemos também que a capacitação para tal perdão vem da própria graça de Deus que nos foi dada. Porque nós fomos perdoados, nós perdoamos. Nós oramos a Deus na oração dominical que nos perdoe da maneira que nós perdoamos. Nós vemos lá em Efésios capítulo 4 que devemos perdoar como Cristo nos perdoou. E se é tão difícil assim para você perdoar, se é tão difícil assim restaurar o seu relacionamento com um irmão, então talvez você esteja perdendo de vista o Evangelho. Porque você é um pecador. Porque você não merece perdão. Mas se você creu em Jesus Cristo, então você recebeu perdão. E você foi capacitado por Deus, vivificado, de modo que agora pode oferecer a mesma graça a outros. Se você não consegue, se você é como aquele irmão mais velho da parábola do filho pródigo, que não consegue perdoar o seu irmão mais novo, então tem algo errado com você. Mas ainda há esperança. Deus te faz um convite. Olhe para Cristo. Olhe para o Evangelho, reconheça a sua dificuldade, receba o perdão de Deus, desfrute e se alegre em Deus e então perdoe. A igreja é uma comunidade feita de pecadores redimidos pela graça de Deus, que pecam, sim, que erram uns com os outros, mas que perdoam. Essa deve ser uma característica visível da igreja cristã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.